Eu amo mais o Senhor do que meu filho. Mas teve uma manhã que eu estava indo para o ciclo de oração no 7 de setembro. Quando eu cheguei ali, perto de cruzar a Agamenon, eu fiz uma oração. Eu percebi que minha amizade com Deus estava sendo interferida por aquilo. E eu disse: amigo, me perdoe. Olhe, nunca mais eu questiono o Senhor por nada. E deixa eu dizer algo ao Senhor. Eu amo mais o Senhor do que meu filho. O Senhor está ouvindo? Eu amo mais o Senhor do que a meu filho. Se o Senhor não quiser curar meu filho, se o Senhor permitir que ele venha para a gente passar o processo, fazer cirurgia e etc., aí é com o Senhor. Eu não toco mais nesse assunto, porque não vou permitir que a minha amizade com o Senhor seja atrapalhada por nada, porque não existe mais nada importante do que a minha amizade contigo. Eu amo mais o Senhor do que meu filho. Desceu uma graça dentro do carro. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Diga comigo, por favor. E foi chamado o amigo de Deus. Queridos, as palavras citadas por Tiago, elas fazem referência ao texto que está em Gênesis, capítulo 15, e o verso de número 6, que está escrito assim: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado por justiça. O que me chama a atenção é que na versão NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ele traduz esse versículo de Tiago assim: assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem, Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Repita após mim, por favor. Assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. É muito lindo esse texto, porque Tiago, ele nos traz algumas verdades. A primeira verdade que Tiago, ele traz, é que para que eu desenvolva uma vida de amizade e de intimidade com Deus, e Ele me aceite como seu amigo, eu preciso acreditar que Ele existe. Tiago parte desse pressuposto. Por quê? Porque eu não posso desenvolver uma amizade com quem não existe. Sim ou não? Sim. Mas posso desenvolver uma amizade com quem eu não vejo. Olha, é diferente. Eu não posso desenvolver uma amizade com quem não existe, mas eu posso desenvolver uma amizade com quem eu não vejo. E isso é importante porque não é porque eu não vejo Deus que Ele não existe. Porque o nosso Deus é o Deus invisível. E para que eu desenvolva uma amizade com Ele, eu preciso ter fé. Porque a fé me faz ver o invisível. Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, o escritor diz assim: ora, ou melhor, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Os homens podem
pós-diluvianos, eles não tiveram as mesmas experiências que os homens pré-diluvianos. Os homens pós-diluvianos, dos dias de Abraão, não tiveram a mesma experiência que os homens pré-dilúvio, como por exemplo Adão, Enoque e Noé, tiveram com Deus. Por quê? Porque a geração pós-diluviana era uma geração influenciada por Babel e pela sua cultura, pela sua idolatria. Preciso dizer que a própria família de Abraão vivia sobre esta influência da idolatria, dos deuses da Mesopotâmia. Josué 24:2 fala isso. Abraão, ele conhecia os deuses de pedra, os deuses de barro de seu pai, mas um certo dia, o Deus que não pode ser visto, o Deus invisível, mas real, que era desconhecido por Abraão e por sua geração, decidiu aparecer para ele. O Deus invisível decidiu aparecer para o descendente de Sem e convidá-lo para viver uma jornada de fé e de intimidade com ele. Estevão disse, capítulo 7 de Atos, versículo 2 e 4, que Deus apareceu para Abraão. E é preciso dizer que Deus sempre está aberto para novas amizades. Tem gente que se decepciona tanto com as pessoas, né? Que diz assim, eu me fechei. Esses amigos que tenho é suficiente. Amigos é como bons livros, você não precisa ter muitos, mas os melhores. E às vezes isso está disfarçado de uma decepção, de uma frustração, de traições e tantas outras coisas que as pessoas vivem nos seus relacionamentos e se fecham para as novas amizades. Mas Deus, ele sempre está aberto a novas amizades. Deus sempre está à procura de amigos. Mas Deus não é amigo de qualquer um. Se eu, falho, mortal, sou seletivo, imagina Deus. Deus é seletivo. Deus não anda com qualquer um. Você vai ver que Deus andava com Noé. Andava com Enoque. Veja as características dos homens que Deus andava. Porque Deus não anda com qualquer um. Deus não desenvolve amizade com qualquer um. O passo inicial para se desenvolver um relacionamento com Deus é crer que Ele existe. Isso é o que Tiago diz. A recompensa aos que querem conhecê-lo, Deus nunca será amigo dos ateus. A não ser que eles se convertam, logo não serão mais ateus. Mas Deus nunca será amigo dos ateus. Por quê? Porque eles nunca poderão agradar a Deus. Porque só agrada a Deus quem crê que Ele existe. Mas se os ateus não creem que Deus existe, eles não podem agradar a Deus. Logo, se não agradam a Deus, não poderão desenvolver uma amizade com Deus. Porque só desenvolve uma amizade com Deus quem crê que Ele existe. É por isso que a igreja é amiga de Deus. Não vê, mas crê que Ele existe. Quer mais dEle, quer mais dEle. Eu quero mais, Senhor. Não te vejo, mas eu te quero. Essa é a primeira verdade que Tiago traz. Mas Tiago também traz uma segunda verdade. Que não somos nós que nos qualificamos como os amigos de Deus. É Deus quem se qualifica como nosso amigo. Não foi Abraão que saiu batendo no peito, dizendo para todo mundo, espalhando, porque tem gente que é assim, não é? Quando ele conhece alguém que tem uma certa influência, tem uma certa importância, ele diz, fulano é meu amigo. Ele faz questão de dizer para todo mundo que tem amizade com fulano. Mas não foi Abraão que saiu gritando dentro de Canaã, eu sou amigo de Deus. Não. Foi Deus que disse. Geralmente alguém tem alegria de dizer que alguém é seu amigo porque esse amigo é importante. Mas quando alguém não é tão importante,
Geralmente pessoas importantes não querem falar que pessoas que não são importantes são seus amigos. Geralmente é o inverso. Mas o relacionamento entre Deus e Abraão, Deus é o importante, Abraão é um velhinho. Quem é Abraão? Para Deus dizer que é amigo dele, é Abraão que tem que dizer, faço questão de dizer que Deus é meu amigo. Mas Deus não, Deus gritou no meio das nações e disse, Abraão, aquele velhinho é o meu amigo, ele é meu amigo. Louvre canto, louvor e entre como nova sorgue. O que é que Abraão tinha para Deus espalhar para todo mundo que ele era amigo de Deus? Pastor, eu posso me alegrar, dizer assim, eu sou amigo do pastor Almir. Olha, que honra para mim. Agora, qual é a honra que o senhor vai ter de dizer que é meu amigo? Entende? Deus está em cima. Abraão está embaixo. E Deus está olhando do céu dizendo assim, meu amigo. Eu não tenho vergonha de dizer para ninguém que ele é meu amigo. Deus tinha prazer em dizer que Abraão era seu amigo. Isaías 41. Diz assim a palavra de Deus. O versículo de número 8. Olha que coisa linda. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de quem? E o que é? Meu amigo. Isso é bonito de ver. Deus é humilde. Como Deus é humilde. Quem és tu para Deus querer alguma coisa contigo? Quem sou eu para Deus querer alguma coisa comigo? Quem são os homens para Deus buscar relacionamento com eles? Mas ele desce na terra e diz, eu vou falar com os meus amigos. Foi Deus quem espalhou pelas nações que Abraão era seu amigo. Deus se orgulhava de dizer que um homem fraco e falho era amigo dele. Olha, irmãos, o que eu acho interessante é que Deus tinha prazer que todos soubessem que aquele velhinho de 100 anos era amigo dele. Os anjos no céu sabiam que Deus tinha um amigo na terra. Às vezes Deus pegava uma nuvem e descia nela. E os anjos já sabiam, eita, vai para a casa do amigo dele. Às vezes assim, na hora do almoço, meio-dia, Abraão na porta da tenda, quando olhava para o horizonte, vinha Deus e mais dois. Eita, te prepara para receber as visitas de Deus na tua tenda. Levanta a tua mão para adorar. Quantos aqui querem mais de Deus? Quantos aqui querem mais de Deus? Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer, eu quero ser o teu amigo, mas tu precisa te esforçar mais. A amizade de Deus com Abraão não só era conhecida pelo céu, era conhecida pelo seu povo. O próprio Josafá, quando foi orar, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7, ele diz assim, ó Senhor, não foi tu que expulsasse esse povo dessa terra, e desse essa terra
ao teu amigo Abraão. Era uma amizade conhecida. Porque os amigos de Deus são conhecidos por Ele. Tem gente que diz assim, ó, fulano disse que é teu amigo. Meu? Fulano. Não conheço não. Mas ele disse. E com Deus é assim. Lembra das 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes. As loucas bateram na porta. E o noivo disse o quê? Eu não conheço vocês. Não conheço. Mas os conhecidos, Deus tem o nome dele na palma da mão. Ei, não te preocupa se o teu nome não está nas redes sociais, se o pastor não te conhece, se o presbítero não te conhece, se alguém não te conhece. Não, isso é detalhe. A maior vitória de um crente é ele ser conhecido no céu, é o nome dele está lá, escrito no livro da vida. Tem gente que faz questão que o nome dele esteja em tudo, e tem gente que até tem aprovação aqui, e diz assim, o nome dele está aí, mas aqui não. E tem gente que é desconhecido aqui, mas lá, quando ele dobra o joelho, diz assim, Pai, amigo, meu amigo, eu estou aqui, meu amigo. Às vezes é numa casinha bem simples, não tem R$1 no bolso. Meu amigo, o céu se levanta e diz, socorre ele, meu amigo está chamando. Tu não precisa de muitos. Tu não precisa de muita coisa. Não precisas de fama, de aplausos, de reconhecimento dos homens para ser amigo de Deus. E como é que eu me torno amigo dele? Crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é que a intimidade de Deus com Abraão não foi do dia para a noite. Existe um princípio em todo relacionamento, é o tempo, a convivência. Ninguém confia em alguém porque conheceu ali na fila do banco. Você vai conhecer alguém, você vai desenvolver uma amizade com alguém, você vai dizer assim, não, fulano é meu amigo. Não amigo da boca para fora, força de expressão, Pai do Senhor, meu amigo. Não. Falando amigo. Porque a gente pegou essa palavra amigo e a gente usa para todo mundo. Mas amigo. Precisa passar pelo teste do tempo. Sim ou não? O tempo vai revelar quem é seu amigo. E não é do dia para a noite que se constrói uma amizade profunda com alguém. Leva tempo. E não foi do dia para a noite que Deus tornou-se amigo de Abraão. Ou que Abraão tornou-se amigo de Deus. Levou um tempo. Foi algo gradativo. Foi algo progressivo. Para que Abraão avançasse nos níveis de intimidade com Deus, ele precisou passar por alguns testes de Deus. Os testes de Deus para que Abraão se tornasse seu amigo. O primeiro teste que eu entendo foi o teste da obediência. Diga comigo o teste da obediência. Gênesis 12, por favor. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés. Oi, irmão, estava lendo no Êxodo 12.
Êxodo 12. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a quem? A Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Olha aqui. Deus deu uma ordem para Abraão e ele obedeceu. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Eu só posso crescer em intimidade com Deus se eu obedecer. Diga amém por isso. Porque foi o próprio Jesus que disse isso, João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos... Olha, irmãos, Deus não tem amizade com desobediente. A maioria desse pessoal que é espiritual demais, fanático, eles são desobedientes. Eles até aparentam ter dons espirituais, é aquele movimento todo, mas você pode ver que eles têm uma característica de pessoas desobedientes, pessoas que são rebeliados, espírito de rebelião, não aceita a orientação. Eles aparentam ter dons espirituais, mas eles são desobedientes. Esse tipo de pessoa, Deus não tem amizade com eles. Porque a amizade com Deus não está baseado na quantidade de línguas estranhas que eu falo, que eu profetizo. Não tem a ver com isso. É claro que quem se aproxima de Deus vai desenvolver também os dons espirituais. Isso é outra coisa. Mas a amizade com Deus vai além de dons espirituais. E principalmente visíveis. Porque tem gente que quer demonstrar os seus dons, quer que todos vejam suas habilidades, mas isso não está ligado à amizade com Deus. Não estou dizendo que quem tem isso não seja amigo, mas eu estou dizendo que isso não é a garantia que isso é amizade com Deus. Mas é preciso dizer que eu só posso crescer em intimidade com Deus se eu obedecer, porque Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Porque toda ação de obediência, ela requer renúncia, sim ou não? Sempre que eu quiser crescer em intimidade com Deus, sempre que eu quiser mais de Deus, eu vou precisar abrir mão de algo que Deus me pede. Eu vou precisar deixar algo para trás. Eu vou precisar me desapegar daquilo que me prende, daquilo que não me permite avançar para a próxima fase com Deus. Está ouvindo, jovem? Está ouvindo? Você que quer mais de Deus, quer desenvolver uma amizade com Ele, você precisa passar pelo teste da obediência. Como está a sua obediência aos pedidos de Deus? Às vezes tem algo, olha aqui, que o Espírito tem te pedido. Não faça. Largue. Abandone. Eu não quero. Não me agrada. E você insiste em não largar, em não desapegar, em não abrir mão. E isso te faz estagnar espiritualmente. Não permite que tu avance. Será que tem algo assim na sua vida? Não precisa me responder. Mas se você entendeu que neste pré-congresso Deus está falando contigo, dizendo assim: você quer mais de mim? Eu quero mais de ti, Senhor. Mas o quanto de você tem entregado para mim? Porque a gente quer mais de Deus quando a gente entrega menos a Ele. Quero mais.
mas não vive uma vida de obediência e nem de renúncia. Então, o primeiro teste que Abraão precisou se submeter para se tornar amigo de Deus foi passar pelo teste da obediência. Deus fez alguns pedidos a Abraão. Abraão vivia na terra de idolatria. Primeira ordem de Deus foi: sai da tua terra. Ao sair da sua terra, Abraão precisou abrir mão dos planos, projetos, sonhos. Abrir mão de uma vida já estabelecida no ambiente que estava. Para que eu cresça em intimidade com Deus, eu também precisarei sair de alguns ambientes. Tem lugares que Deus não me quer. Eu vou dizer de novo. Tem lugares que Deus não me quer. E você sabe disso. Que tem lugares que Deus não lhe quer. E você insiste em ficar lá. E como é que tu terás mais de Deus se te prendes a lugares que Deus não te quer? Deus disse: sai. Hoje Deus te convida para sair do ambiente que te priva da intimidade com Deus. Deus quer te levar para o ambiente da santidade, para manifestar a glória dele para ti. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Além de o Senhor dizer: sai da tua terra, o Senhor também disse: e da tua parentela. Ao sair da parentela, Abraão precisou abrir mão de vínculos afetivos. Pessoas que ele amava. Pessoas que ele tinha prazer em estar perto. Pessoas que por muitos anos faziam parte do seu convívio. Mas eram pessoas que viviam uma vida de idolatria, de pecado. Pessoas que não desfrutavam da amizade de Deus. Pelo contrário, eram inimigos de Deus. Escute isso aqui. Para que eu cresça em intimidade com Deus, eu também precisarei me desapegar de algumas pessoas. Que me prendem em um ambiente de pecado. Um ambiente que Deus não quer para mim. Esses dias eu disse para um amigo: rapaz, não anda com fulano. Ele disse: por quê? Deus não está nem andando com ele. Como é que tu vai andar com uma pessoa que Deus não anda com ele? Eu não estou falando de não falar, de não. Estou falando de andar. Para cima, para baixo, para lá e para cá. Não. Não sei que seja da sua família. E ainda tem ressalvas. Cuidado. Tem ambientes e pessoas que podem me fazer não avançar na intimidade com Deus. Sai da casa do teu pai. Sai de perto de seu pai. Foi a parte mais difícil para Abraão. Tanto é que quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele habita em Harã e só dá continuidade à sua jornada de fé depois da morte de seu pai. Sair da casa do Pai fala-nos de vivermos as nossas próprias experiências. Fala-nos de mudança de rotina. Fala-nos de vivermos algo novo. Deus não quer que vivamos só de ouvir experiências dos nossos pais na fé. Ele quer nos dar as nossas próprias experiências de intimidade com Ele. Olha para cá. Quantos aqui querem mais de Deus? Mas quantos estão dispostos a abrir mão de lugares e vínculos que lhe atrapalham de chegar perto de Deus? Olha, irmãos, é muito fácil identificar se aquela amizade é para mim ou não. Pense numa coisa fácil. A primeira pergunta que você deve fazer quando você inicia um relacionamento com alguém é:
Me aproxima ou me distancia de Deus? Quando eu estou perto dessa pessoa, eu tenho mais sede de Deus? Ou me leva a querer as coisas que desagradam a Deus? Faz uma análise aí. Te aproxima ou te afasta? Ah, mas eu gosto muito, é gente boa, sim, mas Deus ou ele? Deus ou ela? Ela ou Deus? Ele ou Deus? Queres mais de Deus? Vais precisar renunciar para poder ter amizade com Ele. Levante a mão para glorificar a Deus nesta noite. O segundo teste que Abraão precisou enfrentar para receber mais de Deus, para crescer em intimidade com Deus, foi o teste de viver sob a dependência de Deus. Deus disse: sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Interessante que Deus removeu todos os pontos de apoio de Abraão. É muito lindo. Deus disse: eu vou tirar as suas moletas. Eu vou tirar todos os seus pontos de apoio. Para quê, Senhor? Para que você se apoie em mim. Olhe, relacionamento e amizade com Deus de verdade é algo estreito. Deus estava dizendo para Abraão: olha, Abraão, fique tranquilo. Eu vou ser seu pai. Eu vou cuidar de você. Eu não vou deixar faltar o seu pão. Eu vou consolar você quando você precisar. Eu vou lhe animar. Eu vou lhe aconselhar. Eu vou lhe proteger dos perigos. Eu vou ser seu pai, Abraão. E não só seu pai, eu vou ser seu amigo. Pode sair. Pode deixar tudo para trás. Venha viver na minha dependência. Confie em mim. Eu sou plenamente confiável. Eu vou dizer aqui nesta noite: Deus é plenamente confiável. Eu vou dizer de novo para ver se você dá um glória a Deus mais forte. Deus é plenamente confiável. Aí Deus chama ele para viver uma vida de amizade. Remove os pontos de apoio dele. E agora Abraão está andando com Deus, numa jornada de fé, para viver uma vida de intimidade com Deus. Aí no relacionamento com Deus, para onde é que Deus leva ele, Cida? Para um país em crise. Vou te levar para uma terra que tu vai crescer, tu vai prosperar. E quando ele chega lá, fome na terra. Crise na terra. Tem duas coisas que tem lá, no lugar que Deus disse que ia levar ele: fome e guerra. Só fica quem confia. Capítulo 12, versículo de número 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali. 12:10. Porquanto a fome era o quê? Grande. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, prata e em ouro. Olha Deus, olha como Deus trabalha. Deus leva ele para uma terra de crise e enche a mão dele de prata e ouro.
Deus cuida dos seus amigos. Eu vou dizer de novo, Deus cuida dos seus amigos. Ninguém perde nada em viver o propósito e confiar em Deus. Porque às vezes Deus diz assim: venha comigo, meu filho, confie na minha direção, confie em mim. Aí você segue o caminho que Deus te chamou e tudo está dando errado, nada combina com o que Deus te falou. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: quer intimidade comigo, quer mais de mim, quer me conhecer, confia em mim quando tudo está dando errado. Não é sobre o lugar, é sobre quem te levou para o lugar. Ah, mas está em crise. Mas Deus não. Jovem, olha aqui. Às vezes, parece desvantagem abraçar o projeto de Deus. Mas só parece. Porque o mundo vai lhe apresentar muita coisa. E tem gente que vai dizer assim: mas tu é tão novo, tão nova, tu vai perder isso, isso e isso por causa do negócio de igreja. É o diabo. Porque ninguém que abre mão dos tesouros do Egito será decepcionado por Deus. Moisés entendeu isso. O ouro do Egito brilhava nos olhos de Moisés. A coroa brilhava. Ele disse: eu não quero. Deus disse: muito bem, já que não quer, vai ser meu amigo. Eu vou me revelar para você, porque a minha presença vale mais do que ouro e do que prata. Não abre mão de Deus por causa de uma faculdade. Não abre mão de Deus por causa de um curso. Não abre mão de Deus por causa de uma amizade. Não abre mão de Deus por causa de um salário. Não abre mão de Deus por causa de uma porta de emprego. Deus é mais importante do que tudo isso. Deus é mais importante do que tudo isso. Já foi cantado aqui: o que é que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Tem gente que está abençoado, cheio de dinheiro no bolso, mas não sente a presença, não tem a graça, não tem a glória. Mas se tu ficar no lugar, Deus vai te abençoar. A bênção de Deus vai te perseguir. A terra estava em crise, mas a bênção estava sobre Abraão. Eu disse para alguém hoje, agora no início da noite, eu disse: não tem a ver com os meus esforços, nem tem a ver com os meus méritos, tem a ver com a bênção. Eu sou abençoado por Deus. E a bênção de Deus não tem a ver com riqueza. Porque alguém pode dizer assim: ah, fulano é abençoado porque tem um carro. Não tem nada a ver com isso. Deus também dá. Os abençoados também desfrutam disso. Mas não julgue alguém que não tem como alguém que não seja abençoado. Porque tem gente que tem muito, mas não tem a bênção. E ainda que tu não tenhas, para onde tu for, a bênção vai te acompanhar. Porque tu és amigo do dono da bênção. Eu vou dizer de novo: porque tu és amigo do dono da bênção. Por isso tu não podes te apegar a nada. Não seja como Ló. Ló olhou, viu as campinas e disse: isso aqui dá para mim, é daqui que eu vou tirar meu sustento. Essa é a terra que eu quero para ser abençoado. E lá ele pagou o preço. Abraão não, a terra era seca. Deus disse: pode vir, a terra está seca, mas a bênção vai lhe acompanhar. Eu vou lhe enriquecer na terra seca. Eu vou lhe enriquecer na terra seca.
Deus encheu a mão de Abraão de ouro e prata, mesmo a terra estando em escassez. Na terra tinha guerra. E Deus leva seus amigos para o meio da guerra. Fome, guerra. Mas nas guerras, olha, eu preciso dizer isso aqui porque o caminho com Deus é esse. Não pense que é algo diferente disso. É luta, é prova, mas é experiência. Ninguém vai crescer com Deus sem as experiências. Tinha guerra lá na terra, mas Abraão venceu as guerras, libertou Ló. E depois que ele libertou Ló, o rei de Sodoma, Gomorra, aquela região, quis presentear ele. Eu vou lhe presentear. Abraão disse: não quero. Não preciso de nada de Sodoma e Gomorra. De repente apareceu um homem, Melquisedeque, no tempo da guerra, com pão e vinho. Nas tuas guerras, Deus vai te alimentar de pão e vinho. E quando ele rejeita os presentes, aleluia, Deus apareceu para ele. Disse: meu amigo Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus vai honrar as tuas renúncias. Tu pensas que Deus não está vendo? Os nãos que tu diz por amor a Ele. Deus testou teu coração esses dias. Elevar a sarde entre come a nove a sorga, para ver onde estava o teu coração. Se nas riquezas ou se nele. O mandi os menento levai o codias manuvia fa. Do leberequento loborgue entre a sorga. Tu nem visse, tu nem percebesse, mas teu coração foi pesado na balança de Deus. E Deus se agradou da tua atitude. Deus se agradou da tua intenção, da tua escolha, da tua renúncia. E te diz o Senhor nessa noite: eu darei mais de mim a ti. Por causa da tua renúncia, tu vai receber mais, vai receber mais. Eu vou cuidar do teu futuro. Sombra da dobre fará. Queres mais? Queres mais de Deus? Diz não.
Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai botar um não na tua boca. Todos os amigos de Deus têm um não na boca. Sempre haverá momentos na sua vida que eles vão precisar dizer não para alguma coisa, para não manchar a amizade com Deus. O teste da obediência. O teste da dependência. Tem mais 2 testes, mas não vai dar tempo de falar. O terceiro teste é o teste da confiança. Deus disse para um velhinho de 75 anos: eu te farei uma grande nação. Mas a mulher dele é outra idosa e ela não pode gerar. Ele tem 99 anos e ainda não é pai. E Deus dizendo: vou lhe fazer grande, rapaz. Eu vou lhe dar filhos. Vai ser pai de uma grande nação. Do ventre da tua mulher eu vou tirar reis e príncipes. Tem que confiar. O amigo vai te testar. Ele quer saber se tu confia nele ou não. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, que ele estava com essa má formação, eu estava escalado em uma vigília no templo central. E quando a minha esposa veio junto com o meu filho, Emanuel, naquela tarde eu não fui para consulta porque eu estava escalado. E eu disse: deixa eu ficar aqui um pouco orando, me preparando. Eu vou ficar um pouco com Deus, você vai lá. E quando ela volta com a mensagem, eu estou no altar. Quando ela diz aquilo para mim: filho, olha, foi visto assim, assim, assim. Eu entrei no banheiro e perdi as forças. Porque Deus sabe o que eu tinha dito a ele. Disse: Senhor, eu não quero ser pai outra vez. Porque a primeira gestação da minha esposa, ela sofreu muito, quase que ela morre. O médico disse que era um ou outro, ela tinha que se salvar para salvar o menino. Meu filho está aí, tem 10 anos, não morreu ninguém. E eu tinha medo de passar aquele processo de novo. Mas Deus dizia a mim: vou te dar outro filho, vou te dar outro filho, vou te dar outro filho. E eu entrei em uma audiência com Deus e disse: já que o Senhor quer, está dentro dos seus planos, dos seus projetos, porque o Senhor tem para a minha vida, eu me entrego e me rendo a Ti. E quero ser pai outra vez. Meu filho orava muito por um filho. E chorava e dizia: pai, a culpa de eu não ter um irmão é o Senhor, que o Senhor não quer. Eu nunca vou ser um tio, nunca vou ter um sobrinho, porque o Senhor não quer ter filho. E eu fiz uma oração, falei com Deus: eu quero ser pai, porque o Senhor quer. Não é porque eu quero, porque o Senhor quer. Se o Senhor quer, então eu aceito. Minha esposa engravidou. E quando veio essa notícia, eu fui conversar com Deus, como aquela sunamita foi falar com Eliseu, e disse: eu não pedi filho para o Senhor. O Senhor me deu e agora o menino morreu. Foi isso que a mulher disse para Eliseu. Eu estava na paz. E eu me senti assim como aquela mulher. E fui questionar a Deus, fui falar com Deus, revoltado. Eu disse: o Senhor é meu amigo. E por que o Senhor está permitindo isso? Eu vou passar outro processo. E passei dias ferido, machucado.
Mas teve uma manhã que eu estava indo para o ciclo de oração na 7 de setembro. E quando eu cheguei ali, perto de cruzar a Agamenon, eu fiz uma oração. Eu percebi que minha amizade com Deus estava sendo interferida por aquilo. E eu disse: amigo, me perdoe. Olhe, nunca mais eu questiono ao Senhor por nada. E deixa eu dizer algo ao Senhor. Eu amo mais o Senhor do que meu filho. O Senhor está ouvindo? Eu amo mais o Senhor do que a meu filho. Se o Senhor não quiser curar meu filho, se o Senhor permitir que ele venha para a gente passar o processo, fazer cirurgia e etc., aí é com o Senhor. Eu não toco mais nesse assunto, porque não vou permitir que a minha amizade com o Senhor seja atrapalhada por nada, porque não existe mais nada importante do que a minha amizade contigo. Eu amo mais o Senhor do que meu filho. Desceu uma graça dentro do carro. Porque o último teste que Abraão precisou passar para ter mais de Deus foi o teste da prioridade. Quem é a tua prioridade? Se quisermos ser amigo de Deus, vamos precisar renunciar, abrir mão de amizades e lugares, confiar mais nele e priorizá-lo acima de tudo e de todos. Quer mais de Deus? Dá mais para Ele. Feche seus olhos. Converse com Ele. É você e Ele. Diga para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu nesta noite e diga: de Ti, eu quero mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Ora, racala, sarra, me ouve a sombra, eliminando rebecanta la sanioria. Levante a mão e diga: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Voa somendo, vado viento.
Entre como novo do soriente a revia. Emio no modiando benianturia. Ele vere canto lo morientria sarientrio. Emianto vede levia. Urimi canta la sandio. Receba! Receba! Receba mais dele! Receba a glória dele! Receba a presença dele! Deus é confiável! Deus é amigo fiel! Ele é prioridade! Ele é prioridade! Não abra mão dele!